Olá meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo do canal Ideias Eletrônicas. Hoje nós vamos falar sobre um equipamento que ele não é muito comum no mercado, mas ele é de extrema importância para alguns equipamentos, que é o chamado Software Starter. Nada mais é do que um dispositivo ou um equipamento ou um circuito eletrônico que nós colocamos justamente para prevenir aquele primeiro impacto da corrente que a gente liga um equipamento. Isso previne muitas vezes a queima do equipamento ou a saturação dele com o passar do tempo. Vamos conhecer esse fabuloso dispositivo? Bora lá para o nosso vídeo! Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais um dispositivo que nós vamos colocar na proteção do sistema de distribuição da nossa bancada, que ele é conhecido como Software Start, que é esse dispositivo que está aqui, que eu já vou comentar ele e vou mostrar ele na prática para vocês como funciona. Mas antes eu queria mostrar um conceito muito rápido do que seria uma corrente de partida ou uma corrente em rush, que também é conhecida, para vocês entenderem a importância desse dispositivo aqui na proteção da bancada. Nós temos, por exemplo, que a forma de onda da tensão de uma senoide que entra na tomada é essa aqui, tá bom? Esse é o padrão normal, sendo que aqui é a tensão, aqui é o tempo, ok? Nós sabemos que, por exemplo, se eu alimentar essa tensão aqui da ordem de 220 volts, este valor aqui é o chamado VRMS, que é a média da tensão desta senoide, no caso, por exemplo, de 220 volts. Se não fosse 127 volts, seria 127 VRMS. Mas se nós olharmos aqui, o pico dessa senoide aqui, na verdade, que é conhecido como valor de pico, qual seria o valor de pico disso aqui? O valor de pico dessa senoide não é os 220 RMS. Nós sabemos que o valor de pico é igual aos 220 volts VRMS multiplicados por raiz de 2. Se nós calcularmos o valor de pico, nós vamos obter que o valor de pico aqui é da ordem de 311,12 volts. O que isso influencia? O valor de pico é o valor que ele fica no alto dessa senoide aqui, por um brevíssimo espaço de tempo. Você imagina que aqui nós estamos trabalhando com uma frequência de 60 Hz. Então, aqui no topo, que é um brevíssimo espaço de tempo, ele atinge picos de 311,12 volts. Ok? Bom, mas quando nós ligamos um equipamento eletrônico, qualquer equipamento eletrônico que a gente ligue, esses equipamentos eles estão desenergizados. Então, às vezes, nós temos aí, por exemplo, uma fonte, qualquer equipamento. Vamos citar um exemplo de uma televisão, por exemplo. Nós vamos ligar o botão de liga da televisão. Essa televisão ela vai ser energizada pela primeira vez porque ela estava desligada, ok? Vamos supor que ela não esteja em stand-by, que é aquela luzinha vermelha que fica ligada. Ela estava desligada da tomada, nós conectamos ela na tomada e ligamos ela imediatamente. O que vai acontecer? Quando a gente liga, esse valor de pico que ele era 311 passa a ter um pico muito rápido, altíssimo. Esse pico pode acontecer para cima, como pode acontecer aqui também para baixo dessa senoide. Okay? Ele pode acontecer, por exemplo, aqui, ó, um pico para baixo. Esses picos, às vezes, atingem da ordem de milhares de volts. Tudo bem que é por um brevíssimo espaço de tempo, da ordem de alguns milissegundos, mas às vezes já é o suficiente para queimar algum componente eletrônico da entrada da sua fonte. Principalmente da fonte, ou se não queimar a fonte, os capacitores, por exemplo, para frente da fonte, que fazem, por exemplo, a filtragem desse sinal, a própria retificação dos diodos dali para frente, eles sofrem um impacto muito grande com esta subida abrupta de energia elétrica, apesar de ser um brevíssimo espaço de tempo. Por exemplo, você já deve ter visto que dificilmente, na época das lâmpadas incandescentes, dificilmente você queimava uma lâmpada uma vez que ela já estava ligada. Você estava lá com a lâmpada ligada, dificilmente ela queimava. Ela normalmente queimava quando a gente ligava a lâmpada. Por quê? Porque quando a gente liga a lâmpada, há um pico muito alto de energia por um brevíssimo espaço de tempo. Isso só acontece na hora que nós ligamos. Por isso que chama corrente de partida ou corrente in rush, que vem do inglês in rush current, que é corrente de partida, ok? Isso só acontece na partida, por isso que muitas vezes
Você, por exemplo, pode ter um determinado equipamento eletrônico ligado na tomada, que, vamos supor, uma televisão. Você está lá com a sua televisão, ela está funcionando perfeitamente, aí chegou no final do dia, você desligou a sua televisão, e no dia seguinte, quando você vai ligar a televisão, ela não liga. Aí você vai dizer, poxa vida, até ontem de noite ela estava funcionando perfeitamente, hoje de manhã eu fui ligá-la e ela não ligou. Por que ela não ligou? Na verdade, ela não queimou ontem quando você desligou. Ela queimou hoje quando você ligou. Só que ela queima de uma forma tão rápida na entrada, porque é desse pico muito alto, que você imagina que essa televisão pode ter queimado ontem. Na verdade, não. Ela queimou na hora em que você ligou. Ela queimou por causa da inrush current, que é a corrente de partida. Eu falei de uma forma muito breve, porque em breve a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre inrush current, que é a corrente de partida, mostrando inclusive na tela do osciloscópio esses picos de energia na hora em que a gente liga um determinado equipamento. Perfeito? Então, o que eu quis colocar na nossa bancada? Eu quis colocar na nossa bancada um equipamento que é o Software Start, que na verdade o que ele faz? Ele pega este pico de corrente que sempre vai existir na hora em que a gente liga qualquer equipamento eletrônico. No meu caso específico, vai estar ligado o quê? Um transformador que vai distribuir, o transformador toroidal, que vai distribuir toda a energia para a minha rede. Eu não queria que toda vez que eu ligasse a chave de liga e desliga da minha bancada, essa corrente rush, que é muito alta, desse um tranco muito grande no meu transformador. Porque você imagina que a corrente ela vem e ela, aqui está um componente eletrônico, ela vem, ela dá uma pancada muito forte no componente eletrônico, que é esse pico aqui. E aí flui a corrente. Eu queria evitar essas pancadas no componente eletrônico, causada pelo componente rush, que se não queima o componente imediatamente, ele vai desgastando o componente e com o passar do tempo o componente queima, porque o componente não é projetado para receber um impacto muito grande dessa corrente inicial. O que faz este Software Start? Então, vamos mostrar para vocês este Software Start aqui, que é um dispositivo que eu acabei adquirindo aqui para a bancada. Ele é um Software Start, ele é um circuito que funciona com relés, basicamente, e termistores. Bom, o que são termistores? Termistores, nós vamos também falar um vídeo para frente sobre ele, então eu vou comentar rapidamente o que é este componente aqui. Este componente aqui, ele é especificamente esse componente, ele é um NTC. O que é um termistor? Termistor nada mais é do que um resistor controlado por temperatura. Então o NTC, ele vai imediatamente, na hora em que eu ligo, como ele está frio, ok? Ele está frio, ele está na temperatura ambiente, ele cria uma resistência alta à corrente de entrada, porque ele está frio. Então inicialmente, quando a corrente chega no termistor, por ele estar frio, ele é uma resistência alta. Então a corrente abaixa, aquela corrente inicial, entra no meu circuito e é distribuído para o meu equipamento. Mas isso acontece da ordem de milissegundos, porque são milissegundos que acontecem aquele pico de corrente. Aí, logo depois que o meu circuito é energizado, esse outro relé aqui entra em ação, curto-circuitando esses termistores, porque ou bem ou mal eles possuem uma resistência de entrada, liberando a saída. Então você imagina que os termistores, eles funcionam como se fosse um bloco. Você imagina, vamos fazer em diagrama de blocos para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho uma corrente AC, então eu tenho aqui um conjunto de termistores, e aqui eu tenho o meu equipamento a ser ligado. Ok? Inicialmente, isso aqui possui uma resistência, certo? Alguns ohms, 10 ohms, 15 ohms, 30 ohms, depende do cálculo que a gente for fazer, tá ok? Então, quando eu ligo essa corrente, imediatamente ela encontra os termistores, bloqueando um pouco daquela corrente inicial, evitando aquela corrente de pico. E, na sequência, manda energia para o equipamento. Perfeito? Mas concorda comigo que os termistores, apesar de eles terem um impacto inicial com uma certa resistência, depois que eles aquecem, eles diminuem a resistência dele, mas continua tendo resistência. Então o que faz o Software Start? Depois de alguns segundos, 2, 3 segundos funcionando, ele curte-circuita isso aqui, jogando toda a tensão
para cá. Isso acontece aqui na ordem de aproximadamente 3, 4 segundos que nós fazemos o cálculo disso. Então, inicialmente a corrente vem, aqui é um circuito aberto, como se fosse uma chave aberta. Então a corrente vem, obrigatoriamente passa pelos termistores, diminuindo aquele impacto inicial da corrente e alimentando o meu equipamento. 3 segundos depois, esta chave fecha, fazendo com que toda a corrente seja desviada para o meu equipamento, anulando assim os termistores. Perfeito? Então ele funciona como um bloqueador inicial da corrente. É isto que este circuito aqui faz, o software start. Ele funciona para prevenir aquele impacto inicial da minha corrente no meu circuito. Esse software start aqui, eu estava procurando um software start no mercado para comprar. É muito difícil e muito caro o software start. Normalmente a gente encontra para motores, principalmente para evitar aquela pancada inicial no motor, ou às vezes nós temos uns bancos de capacitores, então a gente não quer evitar aqueles capacitores carregarem de uma vez, então a gente quer que a corrente no capacitor seja um pouco mais lenta para ele carregar, tá ok? E depois disso, obviamente, você curta-circuita os termistores, a corrente já alimenta os capacitores, não tendo nenhuma resistência na entrada, né? O software start para motor ele é muito caro no mercado. Aí eu pesquisando, eu acabei encontrando essa placa de uma pessoa que tem até um canal no YouTube, eu vou deixar o canal dele na descrição do vídeo, do Arnaldo, e esse Arnaldo depois tornou-se um grande amigo meu aqui, a gente trocou bastante informação a respeito disso aqui. E aí, ele conversando comigo no canal dele, ele falou que ele tinha desenvolvido esse software start e explicou para mim muito bem explicado o funcionamento. Eu tinha gostado da placa pelo vídeo e acabei adquirindo essa placa com o Arnaldo, né? Depois eu vou deixar, como eu falei, a descrição do vídeo, vocês deem uma olhada, ele tem vários vídeos desse software start lá para vocês poderem olhar. E aí eu recebi essa placa aqui em casa para eu poder fazer uma análise aqui com vocês, né? Ela é alimentada por uma tensão alternada de 15 volts, ou seja, eu preciso de um transformador externo para poder fazer a alimentação dela, tá bom? Ela não é alimentada com fonte DC, ela é alimentada com uma fonte AC de um transformador. Então basta que eu tenha um transformador de 15 a 18 volts de saída para eu poder alimentar. Um transformador da ordem de 500 mA, um transformador pequenininho, é o suficiente porque o consumo disso aqui é extremamente baixo. Então, uma vez alimentado essa placa, o que ela faz? Inicialmente ela bloqueia a minha corrente inicial através desses termistores. Bloqueia não, vamos dizer que ela dificulta a passagem inicial através desses termistores, diminuindo a minha corrente rush de partida. 3 segundos depois ela desliga esse primeiro relé e curte-circuita através desse segundo relé todos esses termistores, anulando esses termistores e fazendo com que a corrente passe direto para o equipamento a ser alimentado sem ter essas resistências. Então eu posso até ter uma resistência grande de termistores aqui, porque não vai influenciar nada. Lógico, não pode ser extremamente alta, porque senão você derruba a corrente e o seu equipamento lá na frente não funciona. Então você precisa ter aqui alguma coisa na faixa de 30, 40, 50 ohms, que seja, por exemplo, que já é o suficiente para diminuir a sua corrente em rush. Dependendo do esquema, você pode refazer o cálculo e aumentar a potência desses termistores, né, aumentar o valor deles para diminuir ainda mais esse pico. 2, 3 segundos depois eles são eliminados da jogada através desse outro relé e passa direto. Essa placa em si, ela pode trabalhar até com 16 amperes, ou seja, a corrente de saída dela ela é muito grande e muito alta. Eu fiquei impressionado com a placa. Pelo vídeo eu já tinha visto que era uma placa excepcionalmente boa. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam ver essa placa com um pouco mais de precisão. Vamos deixar um zoom aqui, ó. Essa placa aqui, ela é espetacular, tá ok? Vou tentar diminuir um pouco a luz aqui, deixa eu verificar se melhora um pouco o vídeo. Aqui, ó. Não sei se melhorou, mas enfim, vou pegar aqui de novo, que acho que assim está melhor para vocês verem, né? Todos os resistores aqui de 1%, uma placa com um acabamento impecável. Essa placa, na verdade, ele que monta, ele faz essa placa, tá bom? Então, essa placa não vem de fora do país, foi um projeto que ele desenvolveu.
está com um acabamento muito bem feita, né? Uma placa extremamente caprichosa. O Arnaldo é um cara extremamente correto, tá bom? Extremamente caprichoso na sua placa. Especificamente ela veio para mim com este botão aqui e com este LEDzinho. Lógico, tá desse jeito, mas a gente vai fazer uma adaptação na placa, né? Eu vou dar uma diminuída no zoom aqui, opa, ao contrário, para que vocês possam ver a placa em zoom, não tão longe. Opa, vamos colocar um pouquinho mais aqui. Perfeito. Essa plaquinha funcionando. Ó, inicialmente ela tem um LED vermelho, que é esse LED pequenininho que está aqui, que vocês estão vendo, né? Eu vou até dar uma desligada na luz, para que ele fique, na hora que a gente ligar, vocês vejam melhor. Eu tenho esse LED, inicialmente está tudo desligado, e esse push button aqui. Normalmente, eu negociei esse push button com ele, mas normalmente ele não vem com esse push button, ele vem com uma outra chavinha para que vocês possam acoplar diretamente no esquema de vocês. É que como eu vou acabar utilizando essa própria chave para poder fazer o liga e desliga da minha bancada, ela acabou ficando bastante bacana aqui. Mas na verdade ele é um push button. Você aperta, ela fecha o contato, você solta, ela desliga, né? Ela não é... Então, apertou, liga, apertou, desliga. Ela é com um único estágio, na verdade. Quando eu ligar através desse disjuntor que está ligado na minha tomada, eu vou energizar esse transformador que vai energizar a placa e vocês vão ver que esse LED vermelho aqui, ó, ele vai ligar, que é o LED de standby. Então, observem aqui, vou fazer a ligação. Esse LEDzinho acendeu, que é o LED de standby. Lógico, esse LED pode ser substituído por um LED maior, por um LED de outra cor, se você quiser um LED verde. Aí é com você, você pode fazer esquema e combinar até com ele lá como vocês querem. Então, ele ligou aqui a luz vermelha, a chave está desligada e o software start está desligado. Ele está em standby, com uma corrente mínima de consumo, ou seja, isso aqui não consome absolutamente nada. Quando eu apertar esse botão uma vez, vocês vão ver que esse LED vermelho de standby ele desliga e passa a acender o LED dessa lâmpada indicando que o software start ligou. 3 segundos depois, este primeiro relé vai desligar e esse segundo relé vai ligar, curto-circuitando esses termistores, liberando esta saída aqui, que é uma chave. Aqui, isso aqui é uma chave. Então você imagina que nós temos 2 cabos vindo, por exemplo, para um motor, tá bom? Um exemplo. Então 2 cabos vindo para o motor. O primeiro cabo você liga direto no motor lá. O segundo cabo você interrompe, entra com ele aqui, a saída desse mesmo cabo você liga aqui e continua para o motor. Então, ó, 2 fases. Uma fase, essa fase aqui, ó, vai direto para o motor, e esta fase aqui, ó, ela é cortada como se fosse um interruptor mesmo. Uma parte do fio entra aqui do cabo, a outra parte do cabo que está aqui, e essa vai para o motor. Isso aqui, na verdade, é uma chave. Então, observe aqui que eu vou ligar ele. Vou ligar, escutem o barulho, que vocês vão ver esse LED desligar, e vocês vão escutar o relé atacar. Observe aqui, depois de uns 3 segundos. Atacou. Significa que ele curto-circuitou esses relés. E essa chave deu um toque especial. Ela acendeu aqui, ó, e ficou azulzinha, e ele desligou. Para desligar, um toque ela desliga. Olha lá, ficou novamente em standby e o circuito desligou. Vamos ligar de novo para vocês verem. Circuito vermelho, chave apagada. Standby desligou, a luz acendeu aqui, o relé atacou. 3 segundos, 3, 4 segundos depois, ele ataca curto-circuitando aqui. Uma coisa interessante é, repara que o meu sistema está ligado, né, porque a luz de standby está desligada, então os relés estão, os termistores estão curto-circuitados e o meu equipamento estaria sendo energizado normalmente pela tomada. Mas se eu vier aqui desligar o meu disjuntor, repara que eu desliguei, cortei todo o meu sistema, quando eu ligar novamente ele não volta ligado, ele volta em standby, olha lá. Por que ele volta em standby? Porque se ele voltasse ligado, inicialmente o meu circuito estaria sendo alimentado já passando com os termistores curto-circuitados, o que não é interessante, porque nós não podemos dar uma corrente de partida com os termistores curto-circuitados, porque senão você vai ter aquele pico de corrente no seu equipamento. Então, obrigatoriamente, sempre o termistor vai ter que ligar ele no início. Depois não. Então, de novo ligando. Vai armar. Armou. Curto-circuitou. E aí vai. Como é que a gente vai fazer um teste prático aqui para vocês verem direitinho como é que funciona? Eu trouxe aqui uma lâmpada série
para a gente tentar ver, vou colocar ela aqui, ó, para a gente tentar ver, opa, vamos trazer ela aqui um pouquinho mais para frente aqui, ó, para vocês verem como é que ela vai funcionar. Bom, a lâmpada cega é o seguinte, se eu curto-circuitar essas duas pontas aqui, eu vou ligar a lâmpada, observem aqui. Vou até desligar as minhas luzes, para que vocês possam ver com calma aqui a luz brilhando. Opa, vai desligar aqui, preciso desligar aqui em cima. Aqui. Estou somente com essa luz ligada, porque eu curto-circuitei a minha lâmpada aqui. Ok? Então vou abrir isso aqui. Estou com tudo desligado para vocês verem certinho. Eu vou conectar, então esse aqui é como se fosse a chave. Se eu tocar, a lâmpada acende aqui. Tocando essas duas, a lâmpada acende, como se fosse uma chave. Então, uma parte, como se fosse uma chave, eu vou conectar aqui nesse meu terminal de AC-IN da minha placa. E esse outro terminal aqui, nessa parte aqui, como se fosse a chave. Perfeito? Vocês vão reparar que eu vou energizar a minha bancada. Aqui. Eu vou energizar a minha bancada e o meu circuito está em standby. Ou seja, tudo em standby. Perfeito? Ele estava desligado, meu circuito está em standby. Então, ó, vamos colocar tudo no zero. Como se eu tivesse desligado absolutamente tudo. Então, está tudo desligado o meu circuito. Agora eu vou ligar o meu circuito software start. A luz de standby ligou. Vou ligar minha lâmpada série. Óbvio que ela não ligou, porque essa chave está desligada. Vocês vão entender exatamente o princípio do software start através do brilho desta lâmpada. Quando eu apertar o software start aqui, imediatamente essa chave aqui vai ser fechada e a corrente vai passar pelo termistor e a lâmpada vai acender. 3 segundos depois ou 4 segundos depois, esta lâmpada, o brilho dela vai aumentar um pouquinho mais. Por quê? Porque inicialmente a corrente estará sendo limitada por esses termistores aqui. 3, 4 segundos depois, esse relé fecha, eliminando esses termistores, fazendo com que toda a corrente flua através da lâmpada, fazendo com que ela tenha um brilho um pouco maior. Eu espero que a câmera consiga captar isso aqui, porque aqui, ao vivo, a gente consegue ver isso. Vamos ver se a gente consegue ver através do brilho da lâmpada aí. Então vou ligar, a lâmpada vai ligar, 3, 4 segundos depois ela vai brilhar um pouco mais. Observem. Aumentou um pouco mais o brilho. Vamos desligar? Vamos fazer o teste novamente para vocês verem. Reparem bastante o brilho da lâmpada, vou trazer até um pouco mais para frente aqui, para que vocês possam ver melhor. Então vou ligar. Estabilizou. Ela brilhou um pouco mais. Isso 3, 4 segundos depois que curto-circuitou o software start. Perfeito? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, o funcionamento deste software start aqui, espetacular, do meu amigo Arnaldo, se tornou um grande amigo meu. Podem comprar, se vocês precisarem desse equipamento, eu indico. Uma qualidade espetacular, um capricho muito grande do Arnaldo, você vai ser muito bem atendido por ele, vai estar na descrição do vídeo o canal dele aí, para que vocês possam falar com ele. Esse dispositivo ele vai ser instalado junto com outros dispositivos que nós estamos colocando na nossa bancada, não basta só ele para proteger, porque, por exemplo, se cair um raio ou tiver um surto na entrada, você vai queimar essa placa. Então nós temos circuitos de proteção ao longo do nosso vídeo aqui, que nós vamos colocar para poder montar esse dispositivo de proteção total da bancada. Este é um dos dispositivos que será instalado na bancada a fim de proteger toda a distribuição de energia. Perfeito? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês gostarem, deixa o like aí na descrição do vídeo. Não esqueçam de nos curtir nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Ativar o sininho de notificação e se inscrever no canal para quem não é inscrito ainda. Compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas cada vez mais a gente tenha incentivo de publicar novos vídeos, tá bom? Um grande abraço, obrigado, até uma próxima. Valeu!